Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Beleza. Hoje, excepcionalmente, na quarta-feira, devido ao feriadão que tivemos aí. Aliás, feriado prolongado, maravilhoso. O pessoal aproveitou bastante, uns para descansar, outros para pegar uma praia. Então, assim, aproveitando esse nicho, né, falando já de praia, falando de calor, falando de sol, de verão, que já está batendo na porta aí, gostaria, antes de eu chamar a minha convidada de hoje, conversar com vocês um pouquinho a respeito de proteção, mas não somente a proteção do sol, porque quando se ouve falar de protetor solar, como tivemos aí um feriado quente, gostoso, estamos tendo, né, dias assim agradáveis, com bastante sol, a gente lembra do protetor solar quando está quente, quando tem sol, quando vai para a praia. Então é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim: preciso comprar protetor solar porque está chegando o calor, ou preciso comprar outro protetor solar porque agora, né, tem sol. Assim, uma coisa que eu recebo muito, eu ouço muito falar, os meus clientes falam muito. Chega para fazer um tratamento de pele, a primeira coisa que eu pergunto: você usa protetor solar? Pasmem vocês, a maioria das respostas é não, não uso protetor solar. Então, assim, gente, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que ainda acham que protetor solar tem a ver somente com o sol. Claro que o principal fator do protetor é esse, é proteger do sol, proteger dos raios que são nocivos para a nossa pele. Só que com o avanço da ciência, com o avanço da cosmetologia, com todos os estudos que estão aí cada vez mais aprimorados, a cosmetologia ela tem mostrado para nós que o protetor solar ele vai muito além, o filtro ele vai muito além de uma proteção de um raio UVA, UVB, que são os raios nocivos do sol. As luzes que nos cercam hoje, lâmpada de LED, que hoje está muito em alta se usar LED, tela de celular, tela de computador, é um veneno para a nossa pele. E assim, a questão não é, essa luz ela vai me queimar? Não, ela não vai te queimar, ela vai te manchar. Porque assim, como ela não tem filtro nenhum, então o tipo de luz que a gente chama de luz azul, é uma luz que pega direto na sua pele, é uma luz que desidrata a sua pele, uma luz que mancha a sua pele. As pessoas que têm propensão, por exemplo, a melasma, elas nem imaginam que elas precisam usar protetor solar dentro de casa, porque elas precisam se proteger desse tipo de luz. Então, as pessoas demoraram muito tempo para entender que protetor solar vai muito além da praia, muito além do sol, muito além de você se expor ao sol. Claro que é indiscutível isso. Você vai se expor ao sol, você precisa se proteger, tanto um protetor facial quanto um protetor corporal precisa se proteger. Mas assim, a luz, toda vez que você estiver na frente do teu computador, na frente do teu celular, você está danificando a sua pele se você não estiver utilizando um protetor solar. Procure uma marca que você gosta. Hoje em dia existem N marcas, tem com cor, tem sem cor, tem mate, tem todo tipo de protetor solar no mercado, aquele que com certeza vai se adequar melhor à tua pele. Eu que tenho pele morena, sempre tive muito problema em encontrar um protetor solar que me agradasse, porque assim, as peles morenas, passou protetor solar, fica branco. Então eu consegui encontrar uma marca que é um protetor solar mate, que não aparece. Tem aquelas pessoas também que não abrem mão da sua maquiagem, tem o protetor solar com cor. Hoje em dia existem modelos de protetores solares que eles vêm ali escrito com antioxidantes. O que é um antioxidante? Toda vez que você ouvir essa palavra antioxidante, significa que ele está retardando o teu envelhecimento, ele está evitando a oxidação dessas células, que é o estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo, para quem não sabe, é radicais livres, o próprio estresse do dia a dia, alimentação, exposição ao sol, exposição à luz. Então, todos esses estresses, eles fazem com que as suas células, elas parem de se reproduzir, ou se reproduzam em menor quantidade e em menor velocidade. Isso faz com quê? Faz com que você envelheça mais rápido. Quando aparece, né, o surgimento, começa a aparecer as linhas de expressão, as rugas, as manchas, porque a nossa pele, ela precisa de renovação para que tenha ali estímulo de colágeno, para que esses fibroblastos trabalhem, para que você tenha uma pele mais bonita. Se
você está com um estresse oxidativo muito alto, significa que as suas células não estão se renovando conforme elas deveriam. Então, assim, pessoal, procura um protetor solar aí que esteja à altura tanto do seu bolso, quanto do seu gosto, ou com cor, ou sem cor, ou mate. Vocês que sabem, só por favor, utilizem protetor solar. E não esperem apenas o sol para vocês utilizarem protetor solar. Usa protetor solar todo dia. Uma dica que eu dou para os meus clientes é a seguinte: deixa o protetor solar à altura dos seus olhos, aonde que você mais mexe. Eu vou no banheiro todo dia de manhã fazer minha higiene, eu tenho ali um ritual que eu faço. Deixa um protetor ali. Eu tenho um protetor dentro da minha bolsa, tenho um protetor no meu banheiro. Por quê? Porque quando eu esqueço, que eu também esqueço, de passar, a hora que eu entro no carro, meu Deus, preciso passar um protetor. Está dentro da bolsa, eu já passo. Não aconselho que você deixe assim em console de carro, porque às vezes o carro fica num lugar muito quente e como normalmente os veículos que tem ali acabam derretendo o protetor. Então não deixa ali. Deixa guardadinho, deixa no porta-luvas, mas deixa à altura dos seus olhos, deixa na bancada do teu trabalho, para você olhar e reaplicar. Protetor solar e água tem que ser seus companheiros. E assim, não é só uma fase. Você precisa utilizar. E uma dica para os jovens: quanto antes vocês começarem, antes vocês vão estar na frente, porque vocês vão evitar esse tipo de problema. Mas eu já tenho uma certa idade, por que eu vou usar protetor solar agora? Eu já tenho rugas. Protetor solar não tira rugas, mas ele evita o surgimento de novas, porque ele mantém a tua pele mais hidratada. Quando nós não estamos com protetor solar, a nossa pele perde água. Então, quando a nossa pele perde água, é quando acontece a quebra dérmica. Quebra dérmica, ruga, linha de expressão. Então, não quer envelhecer tão rápido, quer envelhecer com qualidade, usa protetor solar. Fora, né, os fatores saúde, que a gente sabe aí que câncer de pele é uma coisa que não pode ser descartada, é uma coisa que pode acontecer não só em peles claras, mas em peles morenas também. Então, por favor, pessoal, vamos se proteger, tá? E assim, quem gosta de se cuidar, gosta de cuidar da sua pele, não está gostando do que está vendo, está com manchas, está com linhas de expressão, quer ficar bonita ainda antes do final de ano, me procura, entra lá no meu Instagram, dá uma olhadinha no meu trabalho, se você ainda não me segue, Angel, com 2 L's, _ Olhares, Instagram. Lá você vai ter a diretriz do meu WhatsApp, do meu endereço. Eu atendo no Jardim Cruzeiro, em São José dos Pinhais, anexo ao Salão El Shaddai. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar no direct. E agora eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre autoestima. Eu tenho um montão de perguntas para fazer para ela. E se você tem alguma pergunta para fazer para ela também, já vai preparando, que ela já vem conversar conosco. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon. Com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias. Sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Já estamos de volta, agora com a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Priscila Maia. Priscila é psicóloga especializada em autoestima. Ela vai contar pra gente o que realmente quer dizer a palavra autoestima, já que nós somente assimilamos autoestima à beleza. Pri, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Angelita. Boa tarde para quem está assistindo a gente aí através dos canais da Rádio Portal. Fiquei muito feliz com o convite. E ainda mais para vir falar de um tema que eu gosto muito e algo que tem se difundido aí bastante nos últimos tempos, que é a questão da autoestima. Mas, de fato, a gente acaba associando a autoestima à beleza física, né? A autoestima, ela fala de beleza, sim.
mas é de uma beleza que não tá só no externo, mas que também tá dentro de cada um de nós. E essa, às vezes, é muito mais importante, porque a beleza física, ela hoje vem padronizada daquilo que a gente vê em jornais, revistas, na televisão, nas redes sociais, né? Hoje o Instagram é uma grande vitrine, onde a gente olha e fala, nossa, queria ter aquele corpo, aquele rosto, aqueles seios, né? E procura procedimentos estéticos, cirúrgicos, diversos, para alcançar aquilo, ou mesmo exercício físico, alimentação. Mas a autoestima não é só isso. A autoestima, eu particularmente, vinha agora ainda pensando que eu precisava dizer isso, porque assim, eu descobri faz pouquíssimo tempo o que quer dizer a palavra autoestima. Porque eu também fazia parte de um público que achava que o que é autoestima? A autoestima é estar bonito. Pronto. A autoestima é estar bonito. Então, eu levei muito tempo para descobrir que a autoestima é uma beleza, sim, mas ela não começa do lado de fora, muito pelo contrário, né, Pri? A própria palavra autoestima, ela significa, né, auto, eu, estima, que quer dizer valor. Então, o valor que eu dou a mim mesmo, né? E isso se relaciona, claro, à questão física, tem um peso, as minhas qualidades, potencialidades, né? Aquilo que eu sei ou não sei fazer tem outro peso. As esperanças que eu tenho acerca da vida, de alcançar determinados sonhos, determinadas metas, a espiritualidade, que é uma vertente muito importante, e aí eu reforço que espiritualidade não tem a ver com religião, né? Verdade. Na psicologia a gente trabalha muito isso, que é importante o paciente acreditar em algo, que existe um ser superior. Para alguns pode ser um Deus ou não, né? Mas isso independe de você participar de um grupo religioso. Mas esse acreditar em algo que está além de nós me ajuda a ter uma autoestima melhor também, porque a gente tem uma sensação de que eu estou sendo cuidado, isso mesmo, protegido. Verdade. Né? Então a autoestima é algo muito complexo, né? E uma coisa que eu sempre digo, até por experiência clínica, é que eu já recebi pacientes, principalmente mulheres, lindíssimas, né? Se a gente falar de estética, cabelo perfeito, se veste bem, um corpo super ok, mas que não conseguiam se achar bonitas ou que não se valorizavam no dia a dia a partir dos relacionamentos onde ela se permitia estar, dentro das relações de emprego, familiares. Por quê? Porque a autoestima dela era baixa. Então a pessoa entra num ciclo de desmerecimento, onde eu não me valorizo e acredito que eu preciso aceitar aquilo que me dão, aquilo que me oferecem, porque eu não mereço mais do que isso. Só que esse processo às vezes não é tão consciente, a gente está vivendo ele nas nossas relações sem perceber. Uma coisa que você falando ali, eu comecei a imaginar, não tem como a gente não imaginar quando uma pessoa está falando, você começa a desenhar as coisas que a pessoa está falando, né? Pri, como que alguém consegue se vestir, se arrumar e não estar com a autoestima em dia? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Uhum. Tipo assim, porque o que a gente imagina? A gente imagina que uma pessoa com autoestima baixa é uma pessoa triste, uma pessoa feia, ou feia nos padrões dela, né? Uma pessoa feia, ou uma pessoa triste, ou uma pessoa cabisbaixo, né? Eu tô com a minha autoestima baixa. Então, você vê como isso é complexo, né? Uhum. A pessoa consegue fazer todo o seu ritual de beleza, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu corpo e mesmo assim ter a autoestima baixa. Consegue, porque eu tô numa busca de me sentir bem comigo mesma. Então eu vou lá, né, gasto fortunas, e isso existe de fato, com roupas, com sapato, com procedimentos estéticos, com academia, com profissionais da área da saúde, porque eu tô buscando me sentir bem comigo. Só que nada disso faz sentido. E a gente de fora consegue ver essa beleza e a pessoa não, né? Isso, por mais que eu invista esteticamente, né, o externo tá tudo lindo, dentro eu não me sinto linda da mesma forma. E eu digo que a minha vontade, assim, de trabalhar com o tema autoestima começou por mim.
porque eu fui descobrindo com o passar dos anos que eu não tinha uma autoestima legal, mas eu não percebia, né? Eu demonstrava isso nas minhas atitudes, mas lá dentro não era assim. E uma das coisas que me influenciava e me frustrava muito desde muito novinha era a questão do peso, né? Então, assim, vivia com a minha mãe no pé lá, faça dieta, faça isso, faça aquilo. Gente, eu praticava dos 15 até os 18 ali, eu jogava futsal de segunda a sábado, eu treinava em 2 times, e eu corria 7, 8 quilômetros, quase que diariamente, e eu não perdia peso. Caramba, praticamente uma atleta, né? Eu era uma atleta quando eu era mais nova, e eu não perdia peso, e eu me achava muito... eu destoava muito o físico das minhas colegas, e isso me deixava extremamente mal, né? Não era obesa, mas eu era mais gordinha. E por muito tempo, a vida toda, eu sempre sofri com a questão do peso. Tentei muitas dietas, tentei muita coisa e nada funcionava. Resumindo, 8 anos atrás, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu ganhei um excesso de peso ali e nunca mais consegui emagrecer, né? Aí chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso. Comecei a fazer um acompanhamento, né, numa clínica, com medicação, nutrólogo, tudo. Perdi 12 quilos, eliminei 12 quilos. Nisso eu descobri que eu estava grávida de novo. Ou seja, não era para você emagrecer. Exato. Mas no meio de todo esse caminho eu fiz um processo que hoje eu falo, eu sou gorda, mas eu gosto de ser assim. Às vezes eu falo pro meu marido, eu não consigo mais me imaginar magra. Eu sempre fui fofinha e eu tô feliz por estar assim. Isso é o mais importante, né? Tô ok com aquilo que eu sou, com o meu externo. E o fato de ser gordinha, gente, não impede você de se vestir bem, de claro se cuidar. Que não. Eu vou pra academia, né? Cuido da minha alimentação, mas eu sou fofinha e tô feliz assim. Né? Então começou por mim, entendendo que a minha autoestima não podia estar relacionada só a isso aqui, só a casca. Ou se alguém fala, né? Ah, você tem que emagrecer. Peraí, você tem que emagrecer? Por quê? Você tem que pintar teu cabelo? Você tem que cortar esse cabelo? Ai, você precisa... Não. Que direito tem o outro de dizer, ai, você tem que emagrecer? Exato, e aí começa uma questão bem importante, né, que eu sempre digo, tá, eu sou gordinha, mas minha saúde tá ok, gente. Questão da saúde, A questão da saúde é uma coisa que não tem nem como, né, você colocar, é até um tanto quanto, vou usar uma palavra bem pesada agora, é um tanto quanto ignorante, né? Sim. A pessoa diz, eu sou gordo mesmo, eu me gosto assim mesmo. Peraí, tua saúde tá ok? Tá ok. Se se gosta assim, fechou. É isso mesmo. Agora, o problema é se a pessoa tá com problemas de saúde, sim, está prejudicando a vida dela, o próprio médico, né, orientou, falou, olha, você precisa perder peso, porque você tá, né, hipertenso, você tá diabético ou pré-diabético. A pessoa, não, eu me gosto gordo. Daí é diferente. Não, né? Totalmente diferente, porque daí a gente entra numa questão ali que também vai ser falta de autoestima, a pessoa só não assume. Porque, gente, quem não cuida da saúde não se ama, viu? Isso é verdade. Então, essa história e eu brigo bastante com as pacientes e os pacientes, de marca consulta para a família inteira, cuida de todo mundo, mas não para 5 minutos para marcar a própria consulta, para ir no médico, para fazer exame de rotina. Né? Isso também é falta de amor próprio. Quer dizer que eu não estou me valorizando, porque tem uma coisa, né, que é bem engraçado. Se a gente pergunta para as mães principalmente, né? Quem é o maior amor da sua vida? Ai, meus filhos. Querida, vamos mudar isso aí. Eu também achava que o maior amor da minha vida são os meus filhos. O maior amor da sua vida tem que ser você mesma. Porque se você se ama, você se cuida, você se prioriza. E a partir daí, você de fato vai conseguir amar muito, muito os seus filhos. Faz muito sentido. O seu parceiro ou a sua parceira. Você vai fazer isso se sentindo bem. Não como se você estivesse abrindo mão de algo para cuidar do outro. Você está cuidando do outro porque você está bem. Então você está dando aquilo que está transbordando. É verdade. É uma grande verdade. Faz muito sentido isso, é verdade? Eu tinha um médico há mais ou menos uns 18 anos atrás, mais ou menos nessa data, eu passei por um quadro de depressão. Tive síndrome do pânico, descobri que tinha síndrome do pânico e passei por um quadro de depressão. Naquela época ainda não era tão
tão moda, vamos dizer assim, falar de crise de ansiedade. Não era crise de ansiedade, era síndrome do pânico. E daí acabei desenvolvendo uma depressão, por N motivos que eu passava. E daí, tinha um médico que cuidava de mim, e ele um dia falou assim para mim, eu vou ensinar você a se cuidar. Ele falou para mim, você sabe o significado da palavra se cuide? Aí eu falei, claro, doutor, sei. Ele falou, não, você não sabe. Quando seu marido ou seus filhos ou uma pessoa que você ama não está se sentindo bem, quando essa pessoa está doentinha ou quando não está bem, o que você faz? Aí eu fui pronta a responder, né? Eu faço um chazinho, faço a comidinha que a pessoa mais gosta, coloco a meinha no pé dela, se tiver frio, dou uma cobertinha, coloco o programa que ela mais gosta. Ele, muito bem, isso mesmo. É isso que você tem que fazer com você. Ele falou, isso é se cuide. Você tem que a primeira pessoa que precisa ser cuidada é você. Se cuidar não é somente você fazer os seus exames periódicos, não é somente... Ele disse assim, se cuidar é se permitir. Se permitir, você se permitir que você vai comer uma coisa que você gosta, se permitir, por exemplo, ele perguntou assim para mim, qual tipo de programa que você gosta? Eu no auge de uma depressão, né, falei para ele, ai doutor, eu gosto de desenho animado, falei para ele, então assista desenho animado. Eu falei para ele assim, eu não posso ver uma notícia ruim na TV que eu começo a chorar. Ele falou, para que você quer ver notícia ruim? Ele falou, não veja notícia ruim. Se você estiver cuidando de alguém, você não vai colocar para ela assistir um programa policial. Se você estiver cuidando de uma pessoa, você vai colocar o quê? Uma música suave, um filme agradável, um programa agradável. Se é uma criança, você vai colocar um desenho animado para ela assistir. Daí ele me orientou a procurar psicóloga, né? Que ele falou para mim assim, faça um tratamento com psicólogo. Ele falou, essa questão, por exemplo, do desenho animado. Ele falou, isso daí é uma parte infantil sua que aflora em você. Por quê? Porque você precisa de cuidado. Você não teve cuidado quando você era criança. Então, hoje, quando você não se sente bem, você quer ser cuidada como uma criança. Ele falou, tudo bem, não tem nada de errado em alguém cuidar de você, assim como você cuidar de alguém. Mas você precisa se cuidar. Talvez esteja faltando isso. Às vezes, ele falou assim para mim, às vezes você não está bem porque você quer chamar sua própria atenção. E eu achei aquilo tão interessante porque é verdade. Uma criança quando não está bem ou alguma coisa assim, ou não fala pra gente que está meio doentinho, para não ir para a escola porque chama atenção. Ele falou, então, nós também chamamos nossa própria atenção. Eu achei muito interessante. Ali que eu aprendi o significado da palavra se cuide. Sim. E né? o autocuidado, ele é algo importantíssimo. Então, por exemplo, quando a gente fala da autoestima, né? O autocuidado é isso, é você olhar para a tua aparência. Então, assim, eu vou me vestir com uma roupa que eu me sinta confortável, que eu me sinta bem. Eu vou fazer algum procedimento estético porque eu acho que vai ser bom, que eu vou me sentir um pouco mais bonita, colocar um brinco, um colar, um relógio, não sei, aquilo que eu gosto. Tem mulher que gosta de andar de salto, tem mulher que prefere usar rasteirinha, sei lá, mas aquilo que eu gosto. Isso é autocuidado, né? Eu levantar cedo, tomar um banho, passar uma maquiagem, tudo isso está na vertente do autocuidado. Quando eu tô com uma autoestima ok, né, ou tentando melhorar, o autocuidado é algo que ajuda, né? Que nem você começou, eu tava ali, você falando da questão do protetor solar. Protetor solar é uma rotina de autocuidado. Quer dizer, estou cuidando do meu externo, da minha pele. Exatamente. Tirar um tempo, e eu sempre digo isso, que é muito importante, a gente ter pelo menos 5 minutinhos no dia pra mim, gente. Pra sentar, respirar, olhar pra mim e pensar assim, como que eu tô me sentindo hoje? Como que esse dia foi? Ou como que ele tá começando? Eu tô empolgada ou não? Hoje eu tô meio amuada. E dar nome para os meus sentimentos. Esses 5 minutinhos, assim, é algo de extrema importância. Isso tá na rotina de autocuidado. E que vai influenciar também outro ponto importante dentro da questão da autoestima, que é a autoimagem. Só que a autoimagem não tá vinculada também só à parte externa, né?
mas a imagem que eu crio de mim enquanto pessoa inserida na sociedade, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, né? Então, lá no comecinho eu falei do Instagram, né? Que o Instagram é uma grande vitrine. E hoje em dia o Instagram é uma coisa que serve para colocar muita gente em depressão. É verdade. Porque... Os filtros, principalmente. Mas além do filtro, né? É a mentira que a gente conta na rede social. Verdade. Porque a gente vê o outro lá postando. Nossa, semana passada tava na praia. Na outra semana o fulano tá viajando fora do Brasil. Na outra semana ele tá num hotel não sei o quê. E daí você olha tudo aquilo e pensa, meu Deus, como que a pessoa consegue fazer isso e eu não consigo? O que é a minha vida, né? Gente, eu só trabalho. E agora? Aí você começa a olhar e fazer algo chamado se comparar. Você se compara com a vida do outro. E aí isso vai te colocando em depressão e a tua autoestima vai baixando, porque daí você pensa, gente, mas de repente a outra pessoa tem até a mesma profissão que eu, né? E ela tá sempre por aí, maravilhosa. E olha a minha situação. Tem algo errado comigo, então. Alguma coisa tá errada comigo? Alguma coisa tá errada comigo. Só que, gente, você não sabe os bastidores da vida da outra pessoa, né? Você não tá lá vendo o que ela passa na vida particular dela, no trabalho dela, até a questão da organização financeira do outro. De repente ela tem uma organização financeira melhor do que a tua, você está precisando de umas aulinhas lá, aprender a fazer planilha, talvez você consiga tirar alguma coisa benéfica disso, né? Não somente a comparação, né? E aí eu digo que comparar-se é ruim. Agora a gente precisa ter pessoas para admirar. Então, daí isso é legal. Até você ter no teu Instagram, no teu Facebook, nas tuas redes sociais, pessoas que você admira. Por quê? Quando eu admiro alguém, eu me pergunto, como é que ela faz aquilo? Eu quero fazer também. E daí, inspira, né? Você não vai para comparação de, poxa, eu não consigo. Você vai e pensa, se tem alguém que faz, eu vou fazer. Peraí que eu quero descobrir. Te motiva, né? Te motiva. E aí é a hora que a gente vai atrás. Peraí, fulano lá que tem essa vida maravilhosa, ela dá mentoria, tem alguém que ela dá um curso, ela ensina como que faz isso. Ou eu vou acompanhando e começo a pesquisar como é que eu faço, chego pra pessoa e falo, nossa, que legal que você foi pra tal lugar, como é que a gente faz pra ir também, pra estar lá? E você se inspira. Isso é verdade. Né? Eu sempre falo que tem uma pessoa que eu sigo já há bastante tempo, desde que eu me formei, que ela é maravilhosa, ela dá mentoria para psicólogos, né? E eu olhava e falava, gente, que mulher maravilhosa. Quero ser assim um dia. E eu ficava olhando e eu tô sempre seguindo ela, lendo tudo que é coisa dela. E eu pensava na época, primeiro que eu não tinha dinheiro para comprar a mentoria dela, né? Eu falei, mas não tem problema. Eu vou pegar tudo que é dica que ela dá gratuito aqui no Instagram, no Facebook, no Telegram. Adicionei ela em tudo que foi canal e eu ia pegando as dicas gratuitas. Até que chegou um dia que eu tive dinheiro para comprar a mentoria dela. Legal, e fazer, né? Mas eu sempre pensava assim, poxa, ela contava a história dela e ela conta, e ela levou assim mais ou menos 8 anos para ela chegar onde ela chegou, que foi onde eu comecei a acompanhar a trajetória dela. Ela já tinha 8 anos de carreira. E aí se eu me comparasse com ela lá no começo, eu ia falar, nossa, nunca vou chegar aí. E hoje eu olho, eu tenho 4 anos e meio de formada e ela tem 12. Claro que eu não estou no mesmo patamar. Tô longe, mas muito longe ainda. Só que eu olho e penso, mas se ela chegou, eu também vou conseguir. Você já está no mesmo caminho. E isso, já tô trilhando os passos que eu entendo que me cabem para um dia chegar num nível semelhante ao dela. Por quê? Porque eu não fiz o processo de comparação, eu fiz o processo de admirar o trabalho do outro e me inspirar naquilo e falar, é isso aí que eu quero. Que legal, show de bola. Muito interessante. E é bem isso mesmo. As pessoas, elas confundem muito essas duas palavras, né? Que é a comparação e a admiração, né? Eu particularmente, tenho N pessoas, principalmente no meu Instagram, da minha profissão e pessoas de outras profissões que são parecidas, que eu falo que todo mundo trabalha com venda, algum tipo de venda, né? Pessoas que vendem alguma coisa, mas que vendem de uma maneira assim que encanta, consegue vender assim de uma maneira a pessoa que está assistindo assim,
eu preciso desse produto, eu tenho que comprar isso. Então eu sigo algumas pessoas assim que elas têm esse poder, assim, isso são coisas que inspiram a gente, né? A maneira como a pessoa vende, a maneira como ela faz, falando, né, da minha área, a maneira como ela passa de uma maneira que o outro consegue entender, não só entender que o produto é bom ou o serviço é bom, mas entender também a necessidade que ele tem daquilo. E eu não me comparo, não olho assim e penso, já olhei. Não olho assim e penso, por que isso não acontece comigo? Mas hoje eu consigo entender justamente isso, né? Como que ele faz? Se ele consegue, eu também consigo. Então, como é que ele faz? É, na verdade, se descobrir, né, o caminho que ele está trilhando. A gente vai chamar um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais papo com a Pri, tem muita coisa boa para ela contar para nós. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon. Com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Estamos de volta com o nosso podcast da beleza, hoje conversando com a Priscila Maia, que está nos dando uma aula de autoestima. Estamos com a nossa canequinha cheia de água de novo, que tem que se hidratar, né? Aliás, deixa eu falar um pouquinho dessa caneca maravilhosa, que quem faz ela é a Cícera da Canegênesis. Ela é um capricho só, entra lá no Insta dela, dá uma olhadinha no trabalho dela, Canegênesis, tudo junto. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. A Cícera é top no que ela faz. Beijo, Cícera. Então, amada, vamos continuar com a nossa conversa. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas. Você atende muito cliente masculino? Não tantos. Os homens, eu digo que eles têm uma certa resistência com o processo de psicoterapia. As mulheres são mais abertas. Até porque a mulher, ela tem uma tendência a já sair falando tudo, né? Então, fala demais. A mulher gosta de falar. Então, tirando raras exceções, no geral, as mulheres fazem uma adesão maior. No entanto, o homem tem uma característica interessante. Ele demora para vir. Só que quando ele vem e ele faz adesão, ele vai até o final. Ele fica, até você dizer assim, não quero mais te ver aqui porque você tá de alta. Já tá curado. Entende? Tá ok. Já tá curado, pode ir embora. Eles fazem uma adesão melhor daí ao processo. Mas eles vêm numa escala menor. Então, hoje, se eu pegar a minha agenda inteira, assim, eu posso dizer que eu tenho, em média, uns 5 ou 6 pacientes homens aí, em contraste com umas 30 mulheres. Então... É bem o público feminino muito maior. Muito maior. Mas isso não quer dizer, gente, que o homem também não tenha problema de autoestima. Eles têm. Só que o homem tem vergonha de falar, não sabe expressar. Então, às vezes eu recebo pacientes que, por exemplo, têm problema com a altura, né? Porque, de repente, ele é mais baixo um pouco aí do que a maioria dos homens, né? Que a gente tem uma média aí dos homens terem acima de 1,70. De repente, a pessoa tem um pouquinho menos. Aí isso já incomoda. Então, eu já tive vários pacientes que tinham esse problema com a questão da altura, do corpo,
né? De também não se sentir que tá no modelo padrão esperado. Que a gente falou agora há pouco. E daí se olhar e falar, nossa, mas eu sou muito magro, não tenho nada. Massa muscular. Não tem massa muscular e se incomodar com isso. Geralmente os mais novos, na faixa dos 20 anos ali, principalmente do sexo masculino, tem muito essa questão com o corpo, né? Até mais do que os homens mais velhos. Só que os homens com mais idade, aí, a gente pensando de 30 para cima, às vezes as questões de autoestima estão muito relacionadas a conquistas, que era aquilo que eu dava o exemplo da profissão, né? De sentir que, nossa, tô com 30 anos, 30 e poucos anos, ainda não tenho o carro que eu gostaria, a casa que eu gostaria, não fiz as viagens que eu queria, ou não me sinto um provedor suficiente para minha família, e daí isso vai colocando a pessoa para baixo, fazendo ela deprimir e baixando a autoestima, né? Isso porque carrega, você não eles se sente carregam capaz. um peso, né, Pri, muito maior, né? Exato. Inclusive eu li uma pesquisa há algum tempo atrás e um dos entrevistados da pesquisa lá falava assim, né? Muito triste ouvir isso, mas é um alerta para nós mulheres. Ele dizia assim, as mulheres falam que querem que a gente conte o que nós estamos sentindo, né? Que a gente diga o que se passa aqui dentro. Mas só que quando a gente fala, elas não querem ouvir. Elas acham que nós somos fracos. Forte isso, né? Pesado. E aí eu li, né, e fiquei pensando, eu falei, nossa, e o depoimento dessa pessoa na pesquisa, que é uma pesquisa sobre vergonha e relacionamentos, assim, é muito verídico. Às vezes a gente quer que o nosso marido, que o nosso parceiro fale o que ele está sentindo, o que ele está pensando, mas para ele é muito difícil admitir algum tipo de fraqueza, às vezes, verdade. pelo medo do julgamento, que às vezes a gente vai exprimir. Porque a mulher, ainda hoje, a gente quer um parceiro que seja mais forte do que eu, que seja mais capaz, que seja provedor, que eu me sinta protegida e segura. E às vezes a gente também não sabe lidar com a fragilidade dele, quando ele não se sente todo capaz. Verdade, e acaba piorando a situação. Eu sempre falo o seguinte, o homem, hoje em dia fala-se muito em direitos, né? Direitos das mulheres, direitos iguais, fala-se muito disso, né? Mas assim, o papel do homem, eu sempre digo para as minhas clientes, falo para minha filha, falo para as pessoas, para as mulheres à minha volta. O homem tem um papel único dentro de casa. Isso é verdade. Não significa que, mas isso é um papo de machista. Não. Assim, muitos relacionamentos são abalados quando é lhe tirado esse papel. Porque o homem ele tem um papel dentro de casa, que é aquela figura de força, aquela figura, não força física, mas força de cuidado, se é um relacionamento homem e mulher, o homem tem esse papel. E eles gostam de sentir isso. Eu vejo isso na minha casa porque assim, o meu marido, tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai tomar, eu falo para ele, às vezes eu brinco com ele, se eu quiser te envenenar, eu te enveneno. Porque tudo ele pergunta para mim, onde que tá o remédio? Eu pego o remédio, ou entrego para ele, eu falo para ele, tá em tal lugar, para ele, né? Porque eles não encontram. Mas assim, porque eles gostam de perguntar pra gente. Mas o papel do homem é o papel do homem dentro de casa. E eles gostam desse papel. Então, como você falou, o falar das suas fraquezas, muitas vezes, para eles é muito difícil, porque eles têm medo de perder esse papel deles. Que eles são aquele porto seguro. A mulher, por mais independente que ela seja, por mais que ela pague suas contas, que ela ganhe seu dinheiro, ela quer ter o ombro amigo do marido dela, ou do namorado, do companheiro dela, para se apoiar, ela quer. E daí, no que ela pensa? Ela pensa numa figura forte. E ele, por sua vez, como que ele vai abrir uma fraqueza para ela, né? Porque, assim, é mais difícil. Eu penso, pelo menos, que é mais difícil. E isso é uma questão, sei lá, se psicológica ou se já é da natureza humana, mas é mais difícil. É uma questão cultural social, né? A sociedade criou essa ideia e foi construída há milhares de anos de que o homem ele tem que ser sempre forte. E aí, para eles é muito difícil demonstrar qualquer tipo de fraqueza. Só que a gente piora essa situação quando a gente tem atitudes do tipo, menino não chora.
Ah, teu filho pediu uma boneca de presente. Aí você vai lá, não, menino não brinca com boneca. Tá, mas um dia ele não vai ser pai? Ele não vai pegar o filho no colo? A boneca nada mais é do que a réplica de um bebê, né? Entende? Ele não tá fazendo nada de errado. E aí a gente vai tirando coisas assim, menino não faz isso. Ou menino tem que fazer especificamente desse jeito. Porque se alguém falar grosso com você, você vai lá e bate. O que você está dizendo? Que ele jamais, em momento nenhum, ele pode demonstrar qualquer tipo de medo, ele pode ser frágil. Verdade. E isso cria bloqueios imensos na pessoa. Tão forte, gente, que é algo recorrente. Eu receber casais na clínica que um homem não consegue falar para a mulher, eu te amo. Caramba. E aí a gente se pergunta assim, meu Deus, mas como assim? A pessoa não consegue. E não é um ou dois. É muito comum. Por quê? Porque em casa você foi ensinado que você não podia ficar demonstrando sentimento aí para todo mundo. E a pessoa não aprendeu a fazer isso. Só que é algo que fragiliza depois o relacionamento dele de casal. Porque a esposa quer ouvir eu te amo, gente. A coisa que eu mais gosto na vida, assim, é quando eu chego e meu marido fala eu te amo. Ganhei meu dia. Maravilhoso. Né? Claro que o amor se mostra também por atitudes de cuidado, de carinho, mas o ouvir é importante, é gostoso. É verdade. Então, assim, isso é um cuidado que a gente tem que ter para ajudar as pessoas a entenderem que elas podem falar daquilo que ela está sentindo, né? E é um momento. Se você permitir que o outro fale, que teu marido, que teu parceiro, que teus filhos expressem as fragilidades dele e acolher, você está permitindo que essa pessoa busque ajuda e que ela se recupere. Com certeza. Porque não quer dizer que ele vai ser fraco a vida inteira ou que ele vai estar em sofrimento a vida inteira. Se você tiver ajuda, não. Porque daí você vai trabalhar essa questão interna que está te atrapalhando ali, descobrir o que é e conseguir mudar. E assim, eu penso e acredito que você vai me dizer se vai concordar comigo ou discordar dentro da tua profissão, que é o que você faz. Toda reação que aflora, todo trauma que aflora em um determinado tempo da vida foi gerado na infância, né, Pri? Não, a maioria deles, não né? exatamente todo, mas tem muitos traumas que têm a ver ali com a nossa infância. Por quê? A personalidade de uma pessoa, gente, ela é formada até os 7 anos de idade. Caramba, que responsabilidade, meu Deus do céu. A gente, né, às vezes hoje tem uma corrente que brinca assim, que você vai pra terapia e a gente vai falar que tudo é culpa da mãe, né? Por quê? Porque a mãe geralmente, não é via de regra, no meu caso, por exemplo, não é a regra lá em casa, mas geralmente a mãe é quem fica mais tempo com a criança ali até os 7 anos. Mas isso não quer dizer que ela é culpada de todos os traumas, não, tá, claro gente? Claro que não, de forma alguma. É que quem passa mais tempo com a criança acaba sendo o maior responsável por algumas situações. Mas como a nossa personalidade se molda até os 7 anos, é geralmente ali que implicam todos os nossos traumas, todas as nossas dores, todos os nossos bloqueios. Que nem eu, por exemplo, sou uma pessoa super tímida, para quem não me conhece, né? Então, assim, se você falar, mas você tá aí dando entrevista, tipo, de boa, tranquilona, tô, gente, isso aqui é treino. Foi um desbloqueio, né, amiga? Exato. Desbloqueou. Eu fui aprendendo a fazer, só que eu tive uma educação, graças a Deus, que minha mãe sempre foi uma pessoa que dizia assim, levanta, vai lá e faz, você é capaz, ela e meu pai, você consegue, tem que se arriscar, tem que tentar. Então, eu sou tímida por quê? Porque o outro viés da minha educação era, se a gente estava em algum lugar que a gente não conhecia ninguém, senta e fica quieta. Quietinho, não quero um pio. Então, eu era aquela que entrava muda e saía invisível. Ninguém sabia que eu tinha passado por ali. Por quê? Porque eu fui educada, assim, a me comportar super bem onde eu não me conhecia. Mas, ao mesmo tempo, eu fui educada também que se eu queria algo, eu tinha que levantar e ir atrás. Porque não ia vir de graça, né? Graças a Deus, porque essa minha capacidade de ir atrás das coisas é o que me ajuda a lidar com a timidez. Então, assim, se a minha vontade de conseguir algo é maior, eu não vou entrar muda e sair calada. Mas quando eu chego num espaço que eu não conheço as pessoas, eu levo um tempo. Primeiro você se encolhe. Primeiro eu me encolho, eu chego quietinha, e depois eu vou
me soltando, aí eu vou vendo o ambiente. Aí se eu sentir, aquele grupo lá me acolhe melhor, então deixa eu correr que é pra lá que eu vou. Que bom, Pri, mas que bom. Deixa eu só ler uns comentários aqui das meninas, do pessoal. A Mariana Mazotti, não por acaso minha filha, amo. Ela tinha colocado aqui que ela estava na espera. A Robia Soto, nossa amiguinha, mandou boa tarde, lindezas. Boa tarde, Rô. A Nilda Couto, boa tarde, Nilda. Lindas. Mariana, amo esse podcast. Minha fã. Estão lindas. Alessandra Leal, obrigada, Ali. Obrigada pelo teu prestígio. Eu conheci a Alessandra num congresso que eu fui e pensa numa pessoa top demais, muito querida ela. Realmente ainda tem muita gente, a Mariana mandou, realmente ainda tem muita gente que associa demonstrar sentimentos com fraqueza. É verdade, isso aí, é o que a gente estava conversando agora há pouco. Leva para esse lado e acaba, como você falou agora há pouco, a educação, né? A questão da educação. Hoje de manhã eu li uma frase que eu achei muito legal, que dizia assim: não é porque você aprendeu apanhando que você precisa ensinar batendo. Perfeito. Eu achei muito interessante, porque assim, eu venho de uma família muito grande. E assim, a minha mãe, quando eu já nasci numa família de pais idosos. Minha mãe já era idosa, meu pai era idoso, meu pai já estava doente. Então assim, eu tive pouca presença do meu pai, porque eu perdi ele muito cedo, e daí pouca presença da minha mãe por conta daquela quantidade de filhos mesmo. Mas assim, eu me lembro do amor da minha mãe, me lembro muito do amor dela. Mas eu também me lembro dessa parte: chega e fica quieto. Então, eu também trouxe essa timidez durante algum tempo, né? Hoje, ainda conversando com a minha irmã, ela falou assim para mim: eu tô tão orgulhosa de você, que você está fazendo podcast, que você está conversando. Justamente por isso, porque nós viemos de uma família. Porque eu tô conversando com ela a respeito disso, que ela precisa se soltar para rede social, para ela, que faz bem, para o trabalho dela, aquela minha irmã lá onde você foi no salão. Porque nós viemos desse cesto, né? Dessa coisa de senta e fica quieto. Não quero um pio. Porque era um monte de criança. Imagina se ela deixasse tudo à vontade. É diferente hoje, claro, você deixa o teu filho mais à vontade, mas você conversa com ele em casa, você explica o porquê dele não fazer aquilo, você corrige, né? Então é diferente você corrigir de você oprimir, você fazer ele ficar quieto ali, você tem que ficar quieto, não quero um pio. Se fazer bagunça, quando chegar em casa vai apanhar. A gente ouvia muito isso. Então, claro, quem quer apanhar? Ninguém quer apanhar, né? Sim, pelo amor de Deus. E assim, era a maneira que a minha mãe tinha de educar, coitadinha. Ela também aprendeu assim, né? Ela também aprendeu que tinha que ficar quieto, que tinha que, né? Que fazer silêncio era a melhor coisa. Me lembro quando chegava a visita na nossa casa, isso nos dias de hoje é uma coisa... mas algumas pessoas, mais ou menos da minha idade, vão lembrar disso. Quando chegava a visita na nossa casa, a gente sumia. A gente ia brincar, a gente ficava... Às vezes ia gente na nossa casa, a gente nem sabia quem é que tinha ido lá. Ia embora e a gente estava lá brincando. Às vezes ficava com fome, pensava assim... E não é que a minha mãe era uma carrasca, o meu pai, não era isso. Era a educação que a gente tinha. Era esse tipo de educação. Assim, fica lá... Eu acho que o amor deles era tão grande que para eles não brigarem com a gente, não chamarem atenção, eles pediam para a gente sair de perto. É que tinha muito a questão, né, de que criança não se mete em conversa de adulto, né? Então eu lembro que, assim, chegava minha avó, minhas tias em casa, a minha mãe já mandava a gente zarpar também. Daí ela deixava, e a gente morava em sítio, né? Depois em casa, na cidade, mas sempre com quintal, que era uma diferença da vida de hoje, né? A gente mora em apartamento. A maioria, né? E daí, então... Vão brincar, some daqui, não é pra vir porque não tem que se meter em conversa de adulto. E lá elas ficavam papeando e a gente do lado de fora. Se vinha outra criança junto e ia brincar junto, não passava pra dentro. E daí a minha mãe tinha aquele costume, na hora que servia o café pras visitas, daí ela vinha e chamava a gente pra ir tomar o café, aí servia todo mundo, que é isso, que é aquilo, coisa e tal, né, pra comer, mas não podia ficar na conversa. Mas eu digo que, assim, a educação... A gente que é pai e mãe, a gente erra. Gente, a gente erra. E muito demais. Posso falar com experiência de causa, porque eu sou mãe de duas, né? Uma tem 8 e a outra tem 2 anos. A gente erra pra caramba.
Só que eu sempre digo assim para os pacientes, a gente erra quando a gente é pai e mãe e ama os nossos filhos tentando acertar. Com certeza. Só que não vem fórmula pronta, né? Não vem manual de instrução. Não. Podia vir, né? Mas ainda assim, até com o manual, a gente ia fazer besteira do mesmo jeito. Então, a gente vai ali tentando E um é muito acertar. diferente do outro, né, Pri? Completamente. Um é muito diferente do outro. Completamente. E assim, né? A minha mãe, meus pais, eles me educaram a partir da educação que eles tiveram. Foram corrigindo coisas que talvez eles não gostaram na educação que eles também receberam. E hoje eu, como mãe, vou fazendo a mesma coisa, né? Só que tem uma questão aí que é assim, cada um entende as coisas de uma forma. Porque eu tenho aquilo que é meu particular. Que por mais que os meus pais digam, haja assim, faça assim quando a gente é criança, às vezes a gente tenta fazer diferente. Ou a gente entende de forma diferente. Pode ver, como eu disse, a minha mãe e meu pai tinham muito isso, de chegar nos lugares e fica quietinho, né? Se comporta, porque se não, né? Já viu? Já sabe a hora que chegar em casa. Verdade. Mas ao mesmo tempo eles tinham essa questão de apoiar a gente ir atrás das coisas, de ser determinada. Eu entendi isso e me agarrei a isso. Então eu sempre fui tímida nos ambientes onde eu não conhecia as pessoas, mas quando eu queria algo eu ia atrás de conseguir. A minha irmã, a gente tem 3 anos de diferença, né? E a minha irmã já é uma pessoa que ela não é tão tímida, mas ao mesmo tempo ela é muito mais reservada. E isso independe se ela te conhece bem ou não. É a personalidade dela. Eu sou mais extrovertida e ela é mais introvertida. Isso com as pessoas da família, isso no trabalho, é o jeito dela. Então nós tivemos, de certa forma, uma criação parecida, né? Parecida, igual jamais, né? Cada um vem numa fase de vida do casal, num momento financeiro, é diferente. Mas ainda assim nós temos personalidades completamente diferentes. É bem isso mesmo. Eu percebo isso porque assim, eu fui mãe em fases diferentes também, né? Fui mãe muito jovem, depois fui mãe numa idade passando ali para a fase adulta, e depois, agora, depois com 35 anos, fui mãe novamente. E assim, não tem como não levantar essa pergunta e essa questão de gosta mais desse filho ou daquele. É como você falou, cada um vem numa fase. Sim. O amor que você sente pelo teu filho é igualzinho. Não tem como explicar. Só quem é mãe para saber. Como que a minha mãe teve um monte de filhos, a minha mãe amava um monte de filhos dela. Só que cada um veio num tempo. Então o caçula é sempre mais amado. Não é que ele é mais amado. Quando o caçula chega, você já tem experiência em ser mãe. Você já tem experiência em ser pai. Você já passou por outras fases, entendeu? E assim, infelizmente, a gente sempre deve desculpas aos filhos mais jovens, porque assim, eu falo pro meu primeiro filho falou assim, viu? Ele foi minha primeira barriga. Eu aprendi a ser mãe com ele. Entendeu? Então, onde você mais erra, normalmente é no teu primeiro filho. Com né? certeza. Porque você, né, coitado, é onde você mais erra, porque você está aprendendo, então é uma novidade, chegou ali para você, eu nunca fui mãe antes, né, tô sendo mãe a primeira vez, então você faz muita coisa errada para proteger demais, muita coisa errada ou para proteger de menos, ou enfim, você está aprendendo a ser mãe, só que assim, o fato é que ai, Mariana, não sei, boba. Ela fala que meu primeiro filho é o filho que eu amo mais. Não, na verdade, eu às vezes assim até me culpo por algumas coisas que não fiz na época, mas assim, daí lembro que eu era muito jovem. Eu era muito jovem. Eu não sabia como era que você lidava com um filho, entendeu? Então, às vezes eu olho assim algumas questões e penso, putz, eu podia ter feito assim aqui, entendeu? Então muda. Sim. De um filho para o outro acaba mudando. Mas a questão é a seguinte, é incrível, né, Pri? Como pequenas coisas que você faz, ou que você fala, você acaba deformando, né? Eu acho que é essa a palavra. Você acaba deformando essa pessoa futuramente, né? A autoestima dela. Eu até ouvi isso, que eu achei bem interessante, que algumas pessoas, eu estava ouvindo, eu gosto de ouvir um audiolivro, que ele fala muito sobre a autoestima. E daí ele fala assim dos nãos. Ele fala bastante dos nãos. Que uma criança até os 7 anos de idade, ela ouve
9.000 nãos, por exemplo, né? E para cada não que ela ouve, ela precisa de 7 aprovações. É mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. Isso é para tudo na vida. Então, se você quer mudar um comportamento negativo de alguém, cada vez que você critica, você está incentivando ela a continuar emitindo o mesmo comportamento. Cada vez que você elogia, você está incentivando ela a mudar o comportamento. Porque, poxa, ganhei uma coisa boa aqui, né? Então, gente, vocês querem que o marido lave a louça, né? O dia que ele lavar, não vai lá reclamar que a panela ficou engordurada. Ou, até que enfim, né? É, pelo amor de Deus. Chega lá e fala, ai, muito obrigada, que lindo! Nossa, que bom que você lavou a louça, agora eu vou poder fazer a janta com a pia arrumada, sabe? Mas não seja irônica. Fale, assim, de verdade. De verdade, isso você vai mesmo. ver que no outro dia ou na semana seguinte você vai chegar e ele vai ter feito de novo. Exatamente. Entende? Isso funciona com criança, funciona com adulto. Para cada sentimento negativo, a gente precisa de 6 a 7 sentimentos positivos para mudar a minha experiência acerca daquilo. Eu achei muito interessante isso daí, porque isso, como ele diz lá, que a psicologia moderna mostra isso, né? Que para cada crítica que você faz, você precisa de 7 elogios. E uma outra coisa que eu ouvi bastante também, que eu achei assim, bem interessante, é a questão da admiração. Por exemplo, ele falou assim, vamos falar de relacionamento, né? Relacionamento. Por que o relacionamento acaba? Porque ele cai na rotina. Porque a mulher engorda. Porque o homem ficou barrigudo. Porque não. O relacionamento acaba porque acaba a admiração. O que é admiração? Admiração é você fazer um elogio sem a pessoa estar esperando. Como você falou do eu te amo, por exemplo. Você mesma disse que o eu te amo te coloca pra cima. Sim. Então, assim, pensa que legal. Daí a mulher pode pensar assim, nossa, mas se eu chegar pro meu marido e falar pra ele assim, você é lindo. Ele vai rir, ele vai achar que eu tô ficando louca. Não, porque se ele fizer isso, é porque faz tanto tempo que você não faz isso, que com certeza ele vai achar engraçado. Ou senão ele vai pensar assim, nossa, essa mulher tá doida, né? Ele até conta lá sobre uma mulher que ele falou assim, a mulher falou pra ele, né? Do Augusto Cury, falou assim, doutor Cury, como que eu vou, a essas alturas do campeonato, como que eu vou elogiar meu marido, como que eu vou? Ele falou, muito simples, faz uma festa pra ele. Mas não é aniversário dele, não é nada, não interessa. Você vai surpreender ele. Mas ele usou a festa, né? Como, né? Isso pode ser o quê? Pode ser um jantar, pode ser um presente, pode ser uma mensagem no meio do dia, né? Manda uma mensagem. Ele nem vai estar esperando. No meio da tarde você mandar lá, estou passando para te deixar um beijo de boa tarde. Talvez ele só visualize a tua mensagem e nem responda. Porque talvez ele pense assim, mandou errado. Uma pessoa errada, entendeu? Porque assim, a admiração, ela é uma coisa que ela mexe conosco de uma maneira muito completa, é impressionante assim, quando você ouve uma coisa que você não está esperando. Não é, Pri? É uma coisa que, assim, faz bem pra gente, né? É o que hoje se difundiu muito lá das 5 linguagens do amor, né? Que eu gosto bastante, trabalho bastante com os casais, né? Que a gente tem 5 linguagens, 5 formas de se sentir amado e de amar. Então, assim, tem pessoas que é através do serviço, que pra mim, é a linguagem que eu mais me sinto amada. Eu sou a tal que gosta de chegar em casa e ter a louça lavada sem eu pedir. Porque daí eu sei que a pessoa fez assim. Porque ela quis fazer. Nossa, é a melhor coisa da minha vida, serviço. Tem pessoas que é a palavra de afirmação. E essa pessoa que é a palavra de afirmação, eu também gosto. É uma das minhas outras linguagens, né, mais fortes. Então eu fico muito feliz quando alguém diz assim, eu te amo, ai, gostei disso que você fez, obrigada por isso que você me falou, vai dar certo, você vai conseguir. Palavras de afirmação, né? Então são 2 coisas muito fortes. Isso tem a ver com a minha criação, que os meus pais usavam muito palavras de afirmação e muito serviço. Eles são pessoas de fazer muito para dizer que gostam, que amam. Então eles trabalham, eles fazem aquilo que você precisa. A outra é presente. Então, assim, gente, coisa mais linda. Você chegar em casa e pode ser um bombom. A outra pessoa chegar e falar assim, comprei pra você isso aqui. Não é valor. Você não precisa ganhar um colar de diamantes. É o ato de dizer assim, que nem eu falo, uma coisa que me deixa feliz. Nossa, cheguei em casa, meu marido comprou um pão de mel pra mim. Porque eu adoro pão de mel. Às vezes eu chego, ele trouxe. Fica a dica, né, amor? Fica a dica, eu gosto de pão de mel. Presente. Então, é independente de valor, mas aquela lembrança. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, né?
Esse é algo que hoje o celular tem acabado, que é você estar com a pessoa no momento presente. Isso é tempo de qualidade. Por exemplo, vocês estão aí assistindo a live aqui, prestando atenção bonitinho. Vocês estão tendo um tempo de qualidade, estão aprendendo alguma coisa. Mas estar com o outro, com o teu parceiro, é assim, vamos sentar e assistir um filme, eu e você? Vamos sair? Vamos fazer alguma coisa junto? Mesmo que seja para dormir em 5 minutos? Mesmo que seja para dormir em 5 minutos. Esse é meu marido. 5 minutos num filme, é impressionante. Mas eu me esforço, eu prometo que eu, tipo assim, acordo às vezes, mas eu me esforço. O meu marido é dessas, viu? Por isso que eu dei risada. Esses dias Gente, eu tava numa live com outra pessoa falando isso, e ele me entra na live e fala assim, nem que seja para dormir do lado, que ele dorme. Mas é tempo de qualidade. Você está dedicando a pessoa. É você estar dedicando a pessoa ali, aquele momento pra ela, sem interferências. E isso eu falo com os nossos filhos. Hoje em dia a gente sente muita culpa, as mães em geral. Porque precisa trabalhar fora, né? E aí a gente passa pouco tempo com as crianças. E eu digo assim, não importa se você passa 10 minutos por dia ou 5 horas. O que importa é se aqueles 10 minutos você de fato esteve com a criança. Você sentou e ficou com ela e fez algo com ela. Não adianta você ficar o dia inteiro e tá lá. Ah, vai brincar que eu tô ocupada. Vai fazer não sei o que eu tô trabalhando. Vai, para de encher o saco. Poxa, não teve tempo nenhum de qualidade. E a última agora me fugiu. Serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presente. Fugiu uma, agora eu não consigo lembrar, mas são 5 linguagens que a gente tem aí. Toque físico, verdade. O toque físico, essa é bem importante, né? Eu não sou muito do toque físico, mas lá em casa eu tenho dois seres humaninhos que gostam, né? Então você chega, a pessoa já vem correndo, te abraçando, te beijando, te agarrando, né? E isso é uma linguagem de amor, gente. Você pegar na mão, você ser aquela pessoa que gosta de cafuné, coçar as costas, massagem no pé. pé. Massagem no pé. Isso são pessoas que gostam do toque físico. Eu percebo assim, com relação a agradar, a fazer alguma coisa para agradar. Eu percebo assim pela minha pequena, né, pela Maria Sofia. A Maria Sofia, quando ela quer nos agradar, ela pega um creme sem ninguém falar nada e faz massagem no pé do pai e no meu pé. Então assim, a maneira que ela tem, né? Ou desenho, ela adora fazer um desenho. Se ela gostar de você, ela vai te fazer um desenho. Ela faz desenhos para minha filha, ela faz desenho para todo mundo. Outro dia ela tá fazendo aula de música, daí ela fez um desenho lindo de uma guitarra, da cachorrinha, da menina que dá aula para ela de música, da menina. Então, assim, a maneira dela é essa. Ela gosta de presentear com isso. Através do desenho, que é o que ela tem, porque ela não tem dinheiro para sair comprando presente, então ela vamos dar algo ela expressa aquilo que ela está muito pensando pessoal pelo desenho. É muito legal, muito, muito interessante. Pri, eu tinha que te dizer que estão querendo deixar nós pela metade do caminho já. Já levantou uma plaquinha lá, que está na hora de encerrar. Vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse deixar aqui um recado assim para as pessoas que estão com suas autoestimas baixas, mas elas ainda não sabem que isso é uma autoestima baixa, que ela, por exemplo, assim, como é que a pessoa detecta, eu estou com a minha autoestima baixa, me arrumo, eu já procurei emagrecer, já emagreci, ou já engordei, ou já ganhei massa muscular, ou enfim, estou falando da beleza física. Como é que a pessoa, qual é a dica que você deixaria assim para a pessoa? Se olhe, se autoanalise para ver como está a sua autoestima. Tem um truque? Não chega a ser um truque, mas tem algumas coisas que a gente pode olhar que ajudam a perceber se a minha autoestima tá ok. Primeiro, eu sei dizer não. A pessoa com autoestima baixa, gente, ela tem dificuldade pra caramba de dizer não. Então você é aquela que assume 1.500 compromissos, depois arranca os cabelos, surta. Você pode ser que você dê conta? Pode, né? Só que você sai pegando tudo, porque você tem dificuldade de dizer não. Está vinculada a baixa autoestima porque eu tenho medo de que se eu te dissesse não, Angelita, eu não vou fazer, você nunca mais vai falar comigo porque eu disse que eu não vou, ou que eu não posso, ou que eu não consigo naquele dia. Então comece a olhar para as tuas relações e perceber se você sabe dizer não. Outra coisa, questão da comparação.
Será que eu ando me comparando muito com as outras pessoas? O casamento do outro é melhor, o trabalho do outro é melhor, fulano tem mais dinheiro que eu. A grama do vizinho é mais verde. Isso, a grama do vizinho é mais verde. Começa a olhar se você tem essa atitude de estar sempre se comparando com as outras pessoas. E geralmente na comparação, ou você está muito abaixo ou você está muito acima das pessoas. Porque às vezes a gente pensa na baixa autoestima e pensa só no ser humano deprimido, gente. Era o que eu falei lá. Quando eu falei que eu não tinha uma estima muito boa, eu nunca fui a deprimida. Eu era a pessoa que daí eu fazia tudo para chamar atenção. Né? Então, se você também é aquela pessoa que, sei lá, você está num grupo e você é a que sempre tem que falar mais, você é a sabe tudo, você é a que sempre se expõe, isso também às vezes é um sinal de baixa autoestima. Você tem que se mostrar para que os outros afirmem aquilo que você é de bom, porque você não consegue. Outra forma, e esse é um exercício bem eficaz, pega um papel saindo da live, faz 2 coluninhas e escreve assim, 10 pontos positivos, 10 pontos negativos. E enumera tuas 10 maiores qualidades e os teus 10 maiores pontos negativos. Aquilo que atrapalha a tua vida, o teu desenvolvimento, as tuas relações. Começa lá. Sou organizada, sou bonita, sou uma ótima mãe, sou uma profissional excelente, sou dedicada, sou determinada. E do outro lado, coloca lá, né? Sou perfeccionista, procrastino às vezes, e vai colocando os teus pontos de dificuldade. Se você conseguir preencher os 10 de cada um com uma certa facilidade, isso mostra que você tem uma certa consciência de quem você é. Se você tiver muita dificuldade, isso mostra que você precisa começar a se observar melhor. Se você responder os 10 pontos negativos, nossa, num piscar de olhos, mas os positivos você não conseguiu formular, isso mostra que você está mais voltada para o polo negativo da tua vida, né? E que você precisa olhar melhor para si mesma. Se você respondeu os positivos com muita facilidade, teve dificuldade nos negativos, quer dizer que às vezes também tem algo aí que não está certo. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, você vai responder os 2 na média. Mas esse é um exercício legal para começar o processo de autoconhecimento e você ir tendo uma ideia de como que está o teu nível de autoestima. Mas o ideal, gente, é sempre fazer essa observação, e se você constatar que tua autoestima não está muito legal, procurem um profissional, né? Procurem um psicólogo, um terapeuta, que aí a gente vai acompanhar isso de perto e te ensinar técnicas de fato que você pode aplicar no dia a dia para melhorar esse processo. Ótimo, perfeito. Pri, muito obrigada pela sua conversa, pelo seu esclarecimento, pelo seu profissionalismo. E quem precisar consultar, a falar a respeito da sua autoestima e de outros assuntos também relacionados à psicopedagogia? Não, psicologia. Psicologia, encontra a Pri aonde? Você pode me procurar pelo Instagram, pelo meu Instagram, que é psicóloga.priscilamaia, ou pelo Instagram da clínica, que é Serenidade ET. T mudo, né? Porque é Espaço Terapêutico Serenidade. Então, Serenidade e ET. Nos 2 Instagrams vocês falam ali direto comigo. Ou através também do WhatsApp, né? Que vocês encontram lá no link da bio do Instagram. Ou se você preferir anotar, é o 41987791362. Que aí vocês falam direto comigo. Seja para marcar a sessão, ou você assistiu e só quer tirar uma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode me chamar lá, que eu fico à disposição para responder. Ótimo, perfeito. Pessoal, a gente vai ter que encerrar. Muito obrigada pelas pessoas que estiveram conosco. Obrigada também pelas pessoas que vão assistir depois. Lembrando que esse podcast fica gravado, tanto no canal da Rádio Portal, quanto no canal Angel Olhares. Eu sempre deixo lá também no Instagram, deixo o link para vocês entrarem para assistirem depois. Assistam, se vocês gostaram do bate-papo, envie esse bate-papo para mais pessoas. E toda terça-feira, hoje nós estamos na quarta por conta do feriado, mas toda terça-feira, às 14h30, nós temos um encontro aqui no podcast da Beleza. E na semana que vem a gente terá uma convidada muito especial que virá também, eu conciliei a data dela com o Dia da Consciência Negra, que vai ser no domingo. A gente vai ter na terça-feira uma convidada especialíssima que vai falar também
voltado para esse assunto. Vai ser assim um bate-papo muito legal e eu espero vocês. Um grande beijo e muito obrigada.